Boa noite, amiga. Aceitei aqui, tá, Léo? Vamos ver se entra. Aê, deu certo. E aí, me Boa ouve? noite, tudo perfeito. Imagem boa, o som tá perfeitinho. Que bom. Eu tô com, tô com um negócio aqui na minha tela, mas tá ótimo. Tá aparecendo pra você a imagem? Tá, Tá, perfeito. tá Aí chegou o direitinho. fã número um, Cláudio, já entrou na live. O Cláudio já entrou? Não Léo, aparece aqui pra mim que vai entrar? Não aparece, né? ué, não tá mostrando pra você que entrou? Não, eu vejo que tem 3 pessoas, duas, tá naquela coisa, mas não tá aparecendo, gente, não. Ah, eu achei que aparecia igual pra todo mundo. Deixa eu baixar o Pois seu, vai ficar só no pescoço. Léo, boa noite. Prazer te ter aqui. Já é, apresentei você para minha galera como um dos maiores astrólogos que temos no Brasil. isso é um exagero, isso é um exagero. Mas enfim, estou Léo, aí. é o Cláudio. Oi, Léo, seu lindo. Agora eu vi. E aí, Cláudio? Quanto tempo? Tudo bom? Léo, Que vou pedir legal. para você se apresentar para a galera. Quantos anos você tem de astrologia? Como foi sua caminhada até aqui? Bom, vamos lá. Lu, o que eu posso dizer? Vou chamar de Lu, tá bom? Claro. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Vamos dizer que, assim, eu comecei a estudar num curso mesmo, né, formal de astrologia, foi em 1991, Sim. né? Eu sou da cidade de Santos, moro hoje em São Paulo, né? Já tem um tempo que eu moro em São Paulo, capital, mas eu sou da cidade de Santos. Então, eu descobri que tinha um curso no SESC de Santos, né? E era um curso muito bem estruturado, porque não era assim, vai. Naquela época era interessante, estavam começando aquelas coisas de workshops, tal, mas não era nada disso. Era um curso estruturado em 3 anos, Caraca. né? Então, primeiro ano, então recapitulando, 1991. Primeiro ano, você aprendia, você era alfabetizado, né, na astrologia, os símbolos, os significados, mas o principal, o cálculo à mão, né? Porque, voltando no tempo, os computadores eles estavam começando ainda a se tornar algo popular, ainda não era popular, né? E menos ainda os softwares, né? Hoje a gente chama aplicativo, enfim, mas menos ainda isso. Então, nessa época, 91, estavam começando, né, a ser assim, mais divulgados e tal. E aí você tinha que aprender à mão. O segundo ano do curso era só interpretação e o terceiro ano do curso era previsão, técnicas de previsão, né? Então, isso
essa formação eu fiz entre 1991 e 1994. Eu pulei um aninho, eu dei uma paradinha por um motivo, enfim. Então eu concluí tudo em 94. Agora, primeira vez que eu atendi um mapa de uma pessoa desconhecida foi em 96. E é aí que eu considero o pontapé inicial. Né? Eu me dividia entre professor de inglês, professor de francês e astrólogo. Né? Eu tenho formação de tradutor e intérprete, então eu me virava dando aulas de inglês e de francês e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu odiava. Não consegui aprender inglês, inclusive, mas tudo bem. Não, então, assim... É porque a motivação é outra, Luciana. Né? Uma pessoa que vai ou ia buscar uma aula de inglês é porque ela estava desesperada para conquistar determinada vaga de emprego, porque o pai e a mãe obrigavam. Sim. Então era uma coisa que já começava errado e não tem como dar certo. É simples assim. Né? O que eu achei mais fantástico que você trouxe, assim, que foram 3 anos de formação em astrologia, né? 3 anos. É. E aí, assim, eu já sabia que eu queria... Por que eu estou contando essa história do professor de inglês? Porque eu já sabia que eu queria sair daqui, né? Então, eu ia me dividindo e fiquei assim, né? Entre aula de idiomas e astrologia, né? E dava aulinha particular de astrologia, essas coisas todas. Mas foi só em 2002... A gente está em 2025, abafa o caso. Foi em 2002 e eu matei o professor de inglês e o professor de francês. Matei os dois. E foi totalmente para astrologia? Totalmente para astrologia. Como você estou também até é um hoje. oraculista exímio, né, Léo? O Cláudio me contou que você joga tarô assim super, super bem. Ah, eu... Mas não em consulta. Não. É tudo muito dividido, sabe, Luciana? É tudo muito separado, cada coisa no seu devido lugar. E eu nem sequer divulgo outras coisas além de astrologia. Que Então legal. a gente, entendeu? Eu deixo isso para um outro momento meu. Uma coisa minha, tal, assim. Léo, Entendeu? começando pelas nossas questões, a idade ideal para se fazer um mapa. Existe uma idade que seja assim, cara, aqui precisa fazer o marco ideal da idade para a pessoa fazer um mapa? É uma pergunta bem ampla, Luciana, porque assim, veja, você pode fazer o mapa, você sendo adulto, tendo um entendimento, estando afim, né? Você pode fazer o mapa quando quiser. Mas isso faz a gente pensar também, tá, e as crianças, e os jovens, os adolescentes, como é que fica? Existem atendimentos que são diferentes, ou seja, o caminho, né, o percurso que o astrólogo faz é outro, diferente de um percurso, vamos supor, para um adulto. Você está interpretando? Bom, primeiro que você vai interpretar não para a criança, é óbvio, mas para os pais. Sim. Né? Eu digo os pais, mas a maioria das vezes quem vem é a mãe. Sim. E às vezes eu aprendi também a colocar assim, Luciana, se o pai não acredita, aspas, porque não conhece, se o pai vai encher o saco, é melhor que não vá mesmo. É verdade. Mais atrapalha do que ajuda. Não, é pesado. É pesado. Pesado. Sabe aquela pessoa chata? Então não precisamos dessa pessoa na consulta. Então, assim, tirando a minha ironia, crianças e jovens, né, tem essa questão de que às vezes os pais querem entender alguma coisa, você quer entender o seu bebê, você quer, né, entender tudo isso. Então, o atendimento é para o responsável. Sim. Né? Quando é assim, adolescente, tem entendimento, tem uma troca,
Também, pode ser com o adolescente direto, né? Mas, de novo, é uma pedagogia, vamos dizer, diferente, né? Agora, o adulto, que eu acho que abrange mais a sua pergunta. Não tem idade, mas tem idades que são sintomáticas, que assim, é muito comum. E eu aponto dois, três, né? Dos 29 para os 30, o início dos 40 e os 60. Os 60 eles têm surpreendido bastante, né? Que Porque a gente não interessante. tem mais, a gente não tem mais aquela galera que já estava mais do que aposentada e não tem mais nada o que fazer. Não, a gente tem uma galera que está recomeçando, que tem vida própria, pessoal, sexual, um monte de coisa, sabe, acontecendo e quer acontecer e quer fazer coisas, né? Verdade. Então, pode ser um momento muito interessante, até mesmo, Luciana, para assim, começar de novo, começar alguma coisa, começar algo novo, não de novo, mas começar algo novo, né? De repente, aquele algo novo que você não pôde começar lá atrás, Sim, né? verdade. Então, e aí, por que eu coloco essas idades? Não é uma estatística etarista, mas tem movimentos astrológicos que nos pegam. E, curiosamente, tem sim uma analogia, essa dos 58 para os 60 e dos 28 para os 30. É o mesmo astro que passa. Que legal. Né? O dos 28 para os 30, imagina você o seguinte, que quando eu comecei a aprender astrologia, olha, você é mãe Sim, de dois. de dois, tá? Então, olha só, na época em que eu aprendi astrologia, né, você viu uma pessoa ali de 28, 29, 30, falava-se assim, nossa, olha, você vai se estruturar, refletir, tomar decisões e pensar tudo o que você fez na vida. Os textos traziam isso. Então, uma pessoa de 30 já estava pensando em tudo o que fez. Porque casou, porque teve filho, porque já tem a casa, porque, ai, será que é isso que eu quero? Hoje em dia, não é a mesma aplicação. Né? Hoje em dia, enfim, mudou muito. Né? Mas, Muito. sim, questionamentos. Existe um marco ali, né? Nem que seja um marco meio preconceituoso, do tipo, está acabando os 20, né? Sim, sim, aquela pressão social, né? Isso mesmo, uma questão social. E aí, Luciana, assim, mas o que eu acho engraçado, por exemplo, a galerinha que termina a faculdade já fala em transição, a transição de carreira, entendeu? A galerinha de 24, 25, porque... Então as coisas mudaram muito, né? Sim. Mas continua sendo um marco importante dos 29 para os 30. Eu falei, né, da saída dos 30 para os 40. É existencial o negócio. Não é É, tanto aquela coisa concreta, né? O concreto de enfrentar a vida ou o concreto de tudo que eu fiz, agora vou fazer o que eu gosto. Não. É uma coisa assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Perdeu tudo o sentido? Meus sonhos? Que sonhos que eu sonhei? Né? Tipo, de repente a pessoa descobre ali, no início lá dos 40, que ela não sonhou os sonhos dela, ela sonhou o sonho, né, e tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então são outros vazios, né? E isso é muito paralelo com o processo uh, né, chamado de metanoia, né? Que você vai ressignificar a sua vida, você vai buscar uma redenção de algumas coisas. E eu, né? Já me onde eu estruturei, tô eu já fiz. agora, né? Exato, exato. Léo, você Tá? acredita que os mapas astrológicos feitos ainda na infância podem influenciar na educação, na criação dos filhos? Eles poderiam,
auxiliar, né? Mas, assim, Luciana, o que acontece? Às vezes, os pais eles já trazem, vamos dizer assim, um projeto de vida para o filho, né? E você entender o mapa da criança, você pode descobrir que o projeto daquele mapa, daqui a pouco a gente vai abrir mais o assunto, né? A diferença de pessoa e mapa é enorme, tá? Então é Muito bom. importante entender isso, né? Que não é tudo uma coisa só, né? Naquele roteiro que você escreveu, tal, eu adorei porque vamos seguir no roteiro que a gente vai chegar lá. Então, assim, o mapa tem outra proposta às vezes, diferente Completamente daquela. diferente, né? Exato, diferente daquela que os pais projetaram para a criança. Ou então, por exemplo, quando tem mais de um filho, às vezes um filho corresponde àquele desejo. O que é desejo? Desejo surge a partir de uma falta, Exato. né? Né? É a diferença do desejo dos pais e da vontade do filho. Então, às vezes um filho corresponde a esse desejo, às vezes o outro não, o outro tem vontade própria. Então, auxilia a compreensão. Mas assim, de forma nenhuma, se você plantou maçã, você vai colher maçã, né? Exato. Então assim, o que eu estou dizendo? Não é que, de repente, você tem ali um alienígena, não existe isso. Mas, às vezes, você tem ali alguém que vai por outros caminhos, que, sabe, tem uma tendência a ser mais voluntariosa, uma pessoa mais voluntariosa. É isso, Sim. tá? Léo, Então, pode falar. mas não define. Perfeito. Léo, quando a gente fala dos marcos astrológicos que provocam assim, mudanças significativas, como, por exemplo, você citou aí Saturno, né? A galera tem o terror, o retorno de Saturno. Tem algum outro aspecto que tem esse marco tão forte? Tem vários, Luciana. O Saturno, eu digo assim, ele é o protocolo, ele é o que a gente tem que cumprir no sentido de realidade, de fazer acontecer, de estruturar, né? Pense o seguinte, que ele é o nosso limite no social, né? Sabe quem é você na fila do pão? O que você, né? Sim, Sabe? O que você acrescentou ou não nesse mundo, né? O que você contribuiu, tá? O que você construiu, né? Então, o Saturno, claro, ele define, ele cobra, ele representa aqueles momentos onde nós temos que fazer correções e revisões duras, de forma real e dura. Mas posso dizer que os astros que vêm além do Saturno, depois do Saturno, eles são indomáveis. Então, assim, principalmente, por exemplo, momentos onde no mapa, né, sem ser muito técnico, mas no mapa, o seu mapa está muito ativado, né, está vivendo um trânsito em algum ponto importante da sua carta, de Urano. Urano, começa que Urano, assim, primeiro, não tem para quê, é mudar. Né? E às vezes a gente fica naquela lógica de vou mudar para aqui. Com Urano não tem. Né? Mas é para o bem ou para o mal? Não tem. Ele só tira você de uma estrutura, querendo ou não. Ele força você a mudar de repente. Então essa é a característica do Urano. O repentino, a surpresa, né? O imprevisível, a ruptura. Né? Essa tem vezes, e como eu disse, sem ser técnico mais, às vezes é a gente que quer romper, virar a mesa, às vezes é a vida que faz acontece, isso. né? A gente toma, né, um empurrãozinho e não tem o resto de fazer. O outro, Luciana, que também é bem impactante, visível, tal, é o Plutão. Né? Ele já vai representar, diferentemente de Urano, um processo.
Uma coisa que começa por um fim para dar um novo começo. É É o diferente, né? Tchatã, né? Primeiro ele vai tirando, eliminando, ou revelando algo para que seja eliminado, né? Perfeito. E ele fala do transformar, né? E entendendo transformar, eu acho que a sua galera entende bastante disso, é aquela passagem que você tem que pagar a moeda para o barqueiro, senão você fica no meio do caminho, né? Então, algo você tem que deixar para trás com Plutão, às vezes ficar vazio, às vezes ficar nu, às vezes ter tudo arrancado. Então, não é um processo também de dar licença, estou aqui, né, me desfazendo. Não. Às vezes é o sequestro de algo, de alguém, a supressão que Plutão traz, né? E para depois nascer o novo. A diferença é que o Urano a gente tem que inventar o novo, criar o novo. Né? Ele fala assim, olha, não, mas eu queria aquilo que eu tinha. Não, 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 não. É diferente. É o que você quiser. O Plutão, ele brota o novo. Né? Vai dar um direcionamento. Exato. Entre os dois, entre Urano e Plutão, tem o Netuno ainda. Porque o Netuno, Luciano, simplesmente assim, ele transforma, mas você só percebe depois. Você nem sente às vezes, ou sente que tem uma coisa, mas enfim, é depois. Então, os mais impactantes, sem dúvida, Saturno, Urano e Plutão. Muito interessante, viu, gente? Saturno não é o bambambam de todos. Não, e como eu digo, muitas vezes, Luciana, ele é real, muitas vezes não, ele representa, né, o real, o concreto. Então, é assim, como eu me estruturo para fazer uma mudança. Eu posso largar tudo hoje? Né? Eu posso, sabe, é o real, é o limite. Quem vai pagar a conta? Né? Exato. É isso, entendeu? É isso. Nada se faz sem Saturno nesse mundo. Perfeito. Léo, os aspectos desafiadores, eles devem ser encarados como um destino fixo ou relativo? Gostei quando eu li essa pergunta, porque eu vou dar a minha humilde opinião sobre destino. Uma vez que você nasceu, Luciana, eu acredito que destino seja crescer, produzir ou reproduzir e morrer. Eu acredito que destino seja primavera, verão, outono e inverno. Do que eu estou falando? Todos nós temos um destino biológico, Sim, natural. Ponto. Isso é destino. Nos nossos ouvidinhos brasileiros, destino parece uma coisa... Não, né? Você nasceu ser humana. Então você responde, sabe, biologicamente a passagem do tempo, etc. e tal. Você evolui. Isso é um destino. Tá? Assim como o planeta Terra tem a estação da primavera, né, dependendo do hemisfério, primavera, verão, outono, inverno, é um destino. Agora, dentro desse destino, o que você faz? seria onde tem as predestinações, ou não? Não, não, não. Ainda não cheguei no predestinação, mas eu cheguei no sentido de... Eu acho que a gente não tem que se preocupar com destino, ou o está escrito. O que está escrito é isso para mim. Eu acredito que a gente compreenda, assim, Luciana, o mapa, estão explicando para as pessoas. Nascemos, respiramos, ou ganhamos autonomia no corte do cordão umbilical, autonomia, entre Sim. aspas, né? Somos, vamos dizer, estamos separados daquele corpo mãe, né? A partir desse momento, você vem num dia, numa hora onde o céu está de um jeito. Então, é importante a gente colocar essa diferença. Igual a gente está aqui na tela.
né? Você em cima é o céu, eu aqui embaixo a pessoa, a terra, né? A Sim. astrologia, ela não mistura as coisas, né? Você não é assim por causa do céu. Você é semelhante, reflexo ou análogo ao céu. A diferença, Luciana, que, de novo, os planetas, os astros, eles têm órbitas, eles têm. A gente sabe por onde eles vão passar. Então, de novo, isso é um destino. Isso é imutável. Agora, eu aqui na Terra, querendo ou não, eu tenho a maldição do livre-arbítrio. Sim. Ou a bênção, né? Depende. Cada cultura, cada mito vai falar de um jeito, né? Então, eu não acredito não no destino como uma predestinação. Eu acredito assim, se você deixar no piloto automático, Vai, né? vai, vai que vai, entendeu? E às vezes também o piloto automático, ele não funciona totalmente, no sentido de que você podia mais, mas você não quer se mexer. Verdade. Ou você não pode se mexer também, não vamos ser tão preconceituosos. Enfim, mas eu acredito nisso. O livre-arbítrio, e aí o que eu chamo de livre-arbítrio? Não é, posso fazer o que eu quiser. Não, não. Consciência. Né? Então, eu creio que a astrologia, através de um mapa, primeiro, faça você refletir sobre o quanto você é semelhante àquele céu, o quanto você gostaria de ser aquele céu e as partes daquele céu que você não gosta. Que eu acho que tem até uma próxima pergunta aí, que Isso. é tem um aspecto, você tem uma relação difícil entre dois astros, né? E aí, eu vou viver sempre aquilo? Claro que não. Luciana, gente, se não fosse para mudar, se não desse para mudar, não tem que fazer mapa nem nada, Não faria entendeu? sentido, né? Não faria sentido, né? Então, a ferramenta, ela vem, Luciana, como uma ferramenta de compreensão. E aí, eu acho necessário a gente, vamos dizer, consultar um pouco a história, que é o seguinte: como é que nasce a astrologia, né? Como é que ela surge? Para que ela surge? Então, é importante a gente colocar assim, que foi um dos primeiros saberes, conhecimentos estruturados, um dos primeiros, né? Eu tive um professor que ele tinha uma fala muito, eu acho, poética. Ele falava que a partir do momento que o ser humano saiu da caverna e ganhou esse movimento de olhar para o céu, diferente dos outros animais, ele entendeu que ele não estava sozinho, né? Tá, então, nessa época, vamos chamar assim, a finalidade era você entender, ou ele começou a fazer relações pela inteligência, pelo livre-arbítrio, pela consciência, ele começou a fazer relações. Olha, nessa lua, de repente eu caço melhor, eu pesco melhor. Nessa outra lua não aparece tanto, né? Nessa época, os bichos eles se reproduzem. Nessa outra época, eles estão morrendo. Enfim, as relações eram para aquilo que se existia, a caçada, a luta pela sobrevivência. Daí a astrologia ela vai ganhando, né, como um conhecimento que vai sendo passado. Aí a gente está falando ali Caldeia, Mesopotâmia, né, Babilônia, aquele pessoal lá. Então, esse conhecimento, Luciana, ele era coletivo. Não existia o mapa da Luciana, o mapa do Leonardo, né? O mapa do país, era o mapa do reinado, era o mapa
da primavera, do verão, do outono, do inverno. Era coletivo o negócio. Né? Foi muito depois que a astrologia foi se tornando individual. Entre o coletivo, que a gente chama de astrologia mundial, e a astrologia individual, que é muito do que se fala aqui, tem uma outra, que é a chamada catártica. O nome atual da astrologia catártica é horária, astrologia horária. Aquela que você, o astrólogo faz a pergunta, ele monta o horário, ele monta o mapa da pergunta. Então, olha só. Difícil. E é completamente diferente. Então, assim, a astrologia ela não é uma coisa só. A mundial, que tem uma interpretação totalmente diferente. A grande, de novo, eu com as minhas ironias, a grande bênção da mundial é que a palavra emoção não entra em lugar nenhum. Adoro. A horária, que é a que vai falar, vai responder a pergunta, vai descrever, né, a situação, enfim. E depois veio a individual, o eu. Aí, Lu, a gente já está chegando, por exemplo, Egito, Grécia, a gente está chegando ali 500 antes de Cristo, sabe? A gente está chegando nessa galera aí. Então pense que já havia astrologia antes disso, né? Sim. E era para o mundo, para o coletivo. Egito, Grécia, ganha muito esse tom do indivíduo. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Então, eles já falavam, por exemplo, de... Não com esse termo, eles não usavam o termo vocação. O termo vocação aparece em Roma, bem depois. Mas eles falavam da profissão. Legal. Né? Da ocupação. Que, na verdade, era o para quê. Né? É o que eu vim fazer aqui, né? Em qual atividade eu me daria melhor, ou qual característica teria, tal. É claro que, junto disso, Luciano, imagina que jogavam uma série de fatores sociais. Você é quem? Você tem direito à escolha, né? Então pense também. Isso? Exato. Pense que, assim, Grécia, a democracia. Então, a democracia era para quem? Exato. Sexo masculino. Esse sexo masculino ele tinha poder a partir das suas propriedades, que não eram só terras, era esposa, filhos, parentes pobres e escravizados. Então, assim, talvez o mapa chegava ali naquele senhor. Mas mapa da esposa, mapa... Para quê? Exato. Né? Imagine que também assim, a astrologia era para os reis, para os príncipes, essas coisas todas. Aquela guiança, né? Do governo, né, Léo? Isso, exato. Né? Exato. E até a estruturação das casas é a respeito de propriedade. Cada casa tem um dono, cada assunto tem um dono. Né? Quando a gente fala o casamento, o relacionamento, não é como a gente entende hoje. É sobre sucessão. Né? Então, assim, as coisas foram mudando bastante. Eu nem sei como eu cheguei no assunto, mas enfim, a coisa foi por esse lado. E aí, claro, foi evoluindo, né? E assim, hoje a gente entende, o mapa ele tem uma leitura, obviamente, atualizada, né? Mas só para a gente concluir a ideia. O mapa, ele descreve um contexto do céu. O astrólogo interpreta o céu. O cliente, enfim, o consulente, ele se identifica, ele se pergunta, ele vê algumas coisas, ele questiona, ele vai descobrir depois.
né? Léo, Às você vezes falando não. é tão interessante. Aconteceu um evento muito engraçado, tem poucas semanas. Eu sempre faço umas previsões assim do céu astrológico coletivo e solto em alguns grupos que eu tenho. E aí, tinha uma previsão lá que citava assim, ó, tal dia podem haver acidentes domésticos. Eu sempre reforço que não é uma coisa determinista. Pois uma abençoada foi lá e depois mandou mensagem para mim. Lu, eu fui na farmácia, eu comprei um kit de emergência e gente! Mas você vê, tem abençoadas e abençoadas. Tem abençoada que, ai, a Luciana, ela só faz previsões assim, fica com medo e tem crise de ansiedade, e chora e reclama e vai falar mal da Luciana num outro lugar, porque, ai, esse É, tipo de previsão não, tal. E tem a abençoada inteligente que ela falou que vai chover, então eu vou comprar guarda-chuva, melhor ter do que não, faz sentido. entendeu? Você está entendendo? É isso, é sobre isso. Né? É o que eu faço com a informação. Né? Então, Exato. de novo, o mapa ele vai escrever contexto. Ele não vai adivinhar o nome, a inicial, a cor da roupa íntima, nada. O mapa ele não é para isso. Olha a distância, olha o tamanho, quem é você, né? Olha onde está Pouco, né? a lua, entendeu? Olha o tamanho da lua, olha o seu, né? Então, assim, sabe, não é nesse sentido, gente, de adivinhar. Mas, claro, é lindo, é surpreendente, porque a gente vê um espelho, né? Um espelho. Então, o estudar astrologia, na verdade, é afinar o olhar do astrólogo para interpretar esse espelho aí. Né? Legal. É treinar esse olhar, é saber descrever, entender, né, as possibilidades, mas nunca, Luciana, nunca fechar, né? Nunca fechar. Eu posso ter um contexto, Luciana, assim, olha, você está numa época muito boa para relacionamentos. Tá, mas o que eu faço em relação a isso? Sim, Né? sim. Minimamente eu estou educado, simpático, eu, né, eu estou aberto, eu estou receptivo, tal. Eu Vou quero, conhecer eu não. pessoas, socializar para isso acontecer também. Exato, exato. Né? Outra coisa, quer ver, Luciana? De novo, ironia. Me irrita. Saúde. Por que que me irrita? Porque, assim, as pessoas, elas querem fugir do médico. E aí elas acham que o astrólogo, só porque ele estudou bastante e tal, ele vai, sabe, descrever o problema e, mais ainda, a solução. Exato. Se bobear, espera uma receita no final. Então, não. Não, não é assim, né? Aí a minha saúde, aí eu respondo com uma pergunta: tem ido ao médico? Tem feito exames? Porque aqui no mapa, ó, terceira pessoa, tem sempre três pessoas na consulta, né? Eu, o cliente e o mapa, o céu. No mapa tem uma condição assim, assado, assado. Mas não é diagnóstico, né? Claro que, de novo, mas funciona, o órgão tal, a parte do corpo, claro que funciona. Mas é importante a gente colocar no outro lugar. E eu até vou entrar numa outra área agora do Cláudio, que é o Amo. seguinte, que é assim, elas querem fugir da psicoterapia. Aí elas vão para o Muito. astrólogo, né? Então, não, não. Consulta astrológica não é psicoterapia, né? Não é porque desde o fim do século XIX e entrou no século XX, mas aí tem um monte de questões envolvidas.
que de repente associaram, entenderam um paralelo, e não foi, né, foi uma pessoa que entendeu isso, comentou, e aí parece que toda a astrologia é psicológica. O mesmo movimento que aconteceu com o tarô, com aquele abençoado livro do Jung, o tarô virou o pandemônio do tarô terapêutico. Então, eu estive num simpósio de astrologia em outubro. E eu fiquei muito entediado. Muito assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Com essa questão de astrologia. Parece que foi o Jung que inventou a astrologia. E de forma nenhuma eu estou desrespeitando o Jung ou falando mal dele. Eu sou o paciente em análise junguiana, então, né, só para colocar também aqui, entendeu? Então, não sou contra, mas o que se faz dele, né, em relação à astrologia, como se ele fosse o pai da astrologia, É o né? terror. O fato dele ter ido conhecer, aprender não só astrologia, não só I Ching, não só tarô, não só mandalas e um monte de outra coisa, né? Um monte de outras coisas. Ele se permitiu experimentar e entendeu que aquilo conversava com as conclusões que ele já tinha chegado. Exato. Até para trazer para o Né? contexto de análise dos pacientes daquela época, né? Exatamente. Mas é importante a gente colocar assim, ele não tinha consultas de astrologia. Sim, sim. Ele nunca fez isso. Né? Outra coisa que Jung escreve um pouco, que assim, eu acho que não é nem um capítulo, é no livro Psicologia Inconsciente, que ele vai relatar como ele conheceu a astrologia, o que ele interpretou desse processo dentro de um aspecto psicológico. Ele não falou assim, olha, faça uma análise assim. Exato. Não, tem as cartas dele, tem uma carta famosíssima para o Freud, que ele fala, então, debruço minhas noites sobre o estudo dos astros tal, e reparo que às vezes, quando é difícil chegar a um diagnóstico, monto a cara e vejo. Aí o Freud fala, tudo bem, mas não demora nisso. Né? Se o senhor está falando, tudo bem, mas não demora nisso. E está tudo bem. Né? Então, de novo, o que eu quero dizer é assim, a astrologia ela não precisa do Jung para ser validada. Aliás, a astrologia não precisa ser validada por ninguém. Né? Como eu falei, ela está dentro das cavernas. Então, desculpa, é É lá você dos para validar. primórdios. Entendeu? Claro, um grande pensador da humanidade, sim. Um homem criativíssimo, inteligentíssimo, genial e sem preconceitos, que se permitiu estudar. Agora tem um lado B, mas acho que isso a gente vai precisar de uma outra live. O lado que eu digo é quem era astróloga mesmo e quem começou o instituto, como é a escola de astrologia psicológica em Zurique, e quem foi para Zurique aprender e virou a dona do assunto. Que é babado. Então a gente tem uma personagem aí, não vou entrar no assunto, juro, mas a Vou gente ficar tem uma quieta também. personagem aí que é muito injustiçada nessa história toda, tá? E muito Que pelo que o povo distorce, né, Léo? Que o povo pega assim um contextinho e Não, e já que eu estou falante hoje, assim, eu tenho bode das viúvas do Jung. Porque o cara, além dele ser inteligente, genial, criativo, sem preconceitos, ele era sedutor. Ele seduz até hoje. fato, fato. Então, assim,
mudamos de assunto. Né? Tendências predominantes. Existem tendências que são de fato predominantes por toda a vida? Existem tendências predominantes por toda a vida, pode ser muito tempo. Porque aí a gente volta naquilo que eu contei com você. Se não fosse para mudar, para melhorar, para fazer uma opção melhor, não precisaria do mapa. Né? Se eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não precisaria do mapa. Então, as tendências predominantes existem, sim. Nós temos que valorizar uma coisa, Luciana, que não é outro tema importante da gente tratar. A astrologia é sobre astros, não é sobre signos. Né? Então, a gente tem que descobrir no mapa quais astros são predominantes ou dominantes. Aqueles astros, ou um ou mais de um, tanto faz, eles podem dar uma indicação sobre temperamento, por exemplo, que é aquilo que já é seu, que é particular, que já nasce com você, que é individual. Né? E aí, Luciana, entendendo essa ideia de temperamento, você entende a tendência. Temperamento se muda? Olha, você segue uma linha, mas você pode melhorar, você pode aprimorar, né, tal. Então, são coisas diferentes. O temperamento você pode lapidar, né? Agora, uma tendência, vamos supor, isso daqui é ruim no meu mapa. Tá, e o que você faz para melhorar isso? Pode melhorar, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Léo, só um comentário, gente, pelo amor de Deus. Temperamentos que o Léo tá falando não é de um certo guru presidencial que você vai escalar. Que a galera acredita, assim, numa certa teoria desse guru, que, eu vou mudando do meu temperamento, eu vou pra camada 8, 10, 12 e os caramba 4. Eu não entendo o que você está falando, mas melhor não saber, tá ótimo. Tá. Depois te conto no off. Tá bom. Tá bom, não é isso não, tá? Eu tô falando... Então, de novo, o temperamento que o Leonardo aqui tá falando é lá do Hipócrates, tá? É sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico... não tem nada a ver. Hã? É mais profundo, né, Léo? Filosófico. Não, exato. Léo, então isso bate aqui na segunda questão, que então as escolhas vão modular e alterar essas previsões. Nós temos escolhas, né, Luciana? Assim, eu costumo brincar com o cliente que é assim. Eu falo, olha, você está vindo aqui a primeira vez, então deixa eu explicar de forma bem rasa como funciona. Através do mapa, eu sou capaz de dizer para você se vai chover ou se vai fazer sol. Estou metaforizando. Aí você escolhe. Se eu falar vai chover, você escolhe. Se vai sair, se não vai sair. Se ao sair vai levar guarda-chuva, capa ou não, tanto faz, você gosta da chuva. Se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai a pé, se você vai de Uber, enfim, táxi, enfim. Entendeu? Então, assim, para isso. É para a gente... Adaptar, né? Adaptar, fazer escolhas. Né? O ganho é esse. Mas, como eu disse, Luciana, a gente não consegue mudar, fazer com que não chova. Então, deixa eu trazer isso para a astrologia para ficar um pouco mais astrologuês. Então, vamos lá. O astrólogo fala, olha, existe uma fase aqui onde tem uma tendência grande a riscos de sei lá, perdas materiais. Né? Porque tem um astro aqui passando, está fazendo tal aspecto com a sua carta, tal, e isso pode representar uma época de risco. Portanto, não invista numa coisa só.
distribua seus investimentos, poupe, guarde alguma coisa, tal. Isso é frequente. E as pessoas trazem a resposta. Olha, não fiz, me dei bem. Olha, mudei tal coisa, né? Olha, esqueci, me ferrei. Enfim, Acontece né? com frequência. Então, assim, é para isso, né? É para isso. Na verdade, essa questão sua, ela leva a outra coisa. Não basta só você fazer a previsão, que é a leitura, né? A interpretação. Soluções também, Dá o né? caminho, né? Dá o caminho, mas sugerir o caminho, né? Como eu falei, olha, distribua melhores investimentos, né? Espere, aguarde e tal. É porque, assim, de novo, às vezes as pessoas vêm para tirar, né, da forca, entendeu? Às vezes as pessoas vêm no desespero e tipo, tá, o que dá para fazer, né? Como amenizar Mas, isso aqui que agora não deu. exato, mas é possível a gente fazer melhores. Legal. Léo, quando há uma retrogradação, ele vai repercutir por toda a vida da pessoa? Você está perguntando no mapa natal, né? Isso. Tá. Então, brevemente explicando aí para o pessoal, né? Planetas retrógrados. Então, antes de mais nada, isso é um fenômeno do movimento aqui da Terra, ou seja, é uma ilusão de ótica que a gente tem, que, se olhando daqui, parece que o outro astro ficou para trás, ou está andando para trás. Para quem estudou física, é o mesmo fenômeno da ultrapassagem. Né? Então, de repente, um astro ultrapassou o outro, um carro ultrapassou o outro, dá a impressão que o outro está andando para trás. Então, a gente sabe que mecanicamente nenhum astro anda para trás. Mas, na astrologia, que a gente usa a perspectiva geocêntrica, é uma perspectiva só, porque estamos nela. Se estivéssemos em Marte, seria Outra. Marte-cêntrica, enfim. Uh, parece que certos astros estão andando para trás. Aí vamos supor, nasceu tal pessoa, tá, Mercúrio retrógrado, sei lá, né? Que, aliás, daqui a pouquinho não, ele já está estacionado para voltar para o movimento direto. Enfim, nasci com Mercúrio retrógrado, então estou fadado a ter problemas na minha comunicação e outros assuntos de Mercúrio, papéis, decisões e tal. Não, não. Na astrologia individual, Luciana, o astro retrógrado, sim, na história ele era visto como um astro deficitário, um astro que tinha perdido a dignidade. Ele estava debilitado, né, como eles chamavam. Né? Mas, modernamente, estudando o retrógrado, sim, principalmente os astros pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, que nos falam mais diretamente nos comportamentos, afinidades e tal. Esses astros, Luciana, eles, sim, até podem apresentar alguma característica difícil no início da vida. Então, por exemplo, o Mercúrio retrógrado, a pessoa nasceu com Mercúrio retrógrado, ela é muito tímida, ou o processo ali, o desenvolvimento dela, cognitivo, os primeiros estudos, tal, ela, sabe, ela escrevia em espelho, ou, sei lá, tinha medo de falar, gaguejava, tal. É comum. Tá. Mas isso a gente sabe que é solucionado, tá? E aí, voltando, tem uma coisa que em algum momento também pode caber em outra pergunta aí, que é: o mapa, ele é uma fotografia do nascimento, do céu do nascimento. Quando a gente tira uma fotografia, é um instante parado, não é? Isso. Mas a gente continua fazendo coisas, a gente não ficou preso ali, né?
Então, o que que acontece? O mapa, ele não é estático. O mapa, ele é movimento. A gente nasceu no momento, mas esse mapa, ele progride conosco. Legal. Né? Essa é a teoria que se transforma numa técnica de previsão chamada progressões secundárias. E aí, na progressão, você entende que o mapa inteiro se movimenta, ele vai cumprindo, claro, as promessas do nascimento, é óbvio, mas ele também vai mudando algumas coisas. E aí, vou chegando à resposta, você nasceu com tal astro retrógrado, mas ele pode mudar na progressão. E naquele ano de mudança, aquilo se dissolve, aquilo começa a se resolver, aquilo começa a fluir melhor. O contrário também é verdadeiro. Que Você nasceu, legal. estava tudo bem, e de repente na progressão ele retrogradou. Isso é muito comum, por exemplo, dando um exemplo do Mercúrio ainda, mapas de crianças, de adolescentes, tal, que estão na fase escolar, o Mercúrio, na progressão, se ele muda de movimento, pode ter certeza que naquele período, naquele ano, vai ter problema na escola. Terrível, terrível. Mas muda. Posso te fazer uma pergunta polêmica que está fora do script? Pode. Eu posso também. Recuar. É. Na verdade, Cláudio que mandou te perguntar a respeito de eclipse. Assim, para gente que está no caminho do ocultismo, a gente tem aquela coisa, ó, não se faz ritual em eclipse. Eu acho que foi o Agripa, inclusive, que falou, ó, o eclipse é um período amaldiçoado. Como que você interpreta isso? Não se faz nem ritual, nem nada. Viu, Cláudio? Mas vamos lá. Vai. É importante a gente entender. Os eclipses, gente, eles são alinhamentos especiais. É quando a gente tem uma lua nova ou uma lua cheia com Sol e Lua alinhados na eclíptica. O que é eclíptica? Eclíptica é o caminho que os planetas vistos daqui da Terra, que a gente acha, a gente vê as órbitas dos planetas andando como se fosse um circuito. E os planetas, vendo daqui da Terra, eles não sabem esse circuito. Na verdade, a Terra também está nesse circuito, o centro é o Sol, só para lembrar. Né? Então, assim, quando existe esse alinhamento perfeito na eclíptica, o Sol é a marcação da eclíptica. Né? A eclíptica é o caminho do Sol, é aquilo que a gente acha que o Sol está andando, passando pelos signos tal, e na verdade é a Terra. Né? Mas, enfim, quando tem uma lua nova, que é quando a lua cruza o mesmo grau do Sol, ou uma lua cheia, quando a lua cruza o grau oposto ao Sol, na eclíptica, gera uma sombra. Né? Ou a lua projeta, passa na frente do Sol e obscurece o disco solar, ou a Terra, no eclipse da lua, a Terra é que projeta sombra na lua. Daí, Luciana, assim, o que acontece? Tem um fenômeno que é cultural, ancestral, que desde os primórdios, eclipses são vistos como sinais muito importantes. Vamos entender que eles não tinham a tecnologia, ou seja, hoje a gente sabe que o eclipse vai ser visível lá na Rússia, mas a gente aqui já fica preocupado porque, meu Deus, Sim, sim. hoje a gente sabe disso. Na antiguidade, era fator de desespero se o eclipse caía aí no seu país. Mas eles não sabiam se necessariamente ia ter um eclipse em outro lugar. Então, assim, eles tinham essa relação de faz sombra aqui, me preocupo. Não faz sombra? Não importa. Eles que lutem. Né? Mas não tem mais isso, não. Tá, gente? Pode acontecer na Rússia. Se pegou um ponto no mapa, pegou. Então, não trabalhamos com isso. Mas assim, obscureceu. Então, pensa assim,
o Deus Sol, né? O símbolo do Pai Maior. E a deusa Lua, o símbolo da Mãe Maior. Os dois luzeiros, que em diversos mitos dizem, os dois luzeiros colocados para nos guiar, para nos iluminar, para, né, blá, 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 blá. Tá. Apagaram a luz. E agora, como é que eu fico? Então, isso sempre foi um fator de desespero, de medo, né? Em alguns mitos dos deuses hindus, Vishnu, enfim, tinha um demônio dragão, né, que estava ameaçando a Terra, e Surya e Chandra avisaram Vishnu, né? E aí Vishnu cortou esse demônio dragão em duas partes. Só que esse demônio caiu atirando. Então a boca dele abocanhou o sol e a cauda dele arrebatou a lua, né? Daí que tem essa história de diversas, na China também, o dragão abocanhou o sol, a lua, tal. Então, eclipses no nosso inconsciente coletivo, eles são fatores delicados. É como se a natureza pedisse, ó, descansa, para. Dá um Né? time, né? Sabe assim, a troca da guarda? Não tem ninguém olhando. Eu ia falar uma coisa, enfim, pode dar ruim. Entendeu? Pode dar ruim, não, sabe? Para um pouquinho, pode vazar alguma coisa. Hoje em dia, a gente sabe que não tem dragão, que não tem essa coisa toda, mas o que a gente pode entender de eclipse? Os mais fortes mesmo são os do Sol. Os da Lua são mais escandalosos, são mais de emoção. Mas os do Sol é que trazem sempre fatores diferentes. Então, eclipses falam de um probleminha humano, que eu mencionei agora há pouco com Urano, mudança. Eclipse traz mudança. O eclipse é como se fosse um jogo de luz e sombra, né? Eu apago uma luz, eu não vou fazer isso aqui com medo de derrubar, mas é como se eu apagasse, aí você veria uma ruga, um traço, tal, que a luz às vezes, sabe? Então o eclipse ele é uma mudança de um olhar sobre uma situação. Por isso que a gente fala, olha, segura a onda. Só para dar um exemplo, em fevereiro que vem, 2026, nós vamos ter 17 de fevereiro e o lunar vai ser, acho que 4 de março. Enfim. Então a gente vai avisando, olha, esse mês, não faz nada. Vou marcar casamento, vou assinar contrato, vou abrir empresa. Não vai. Não vai. É melhor... Exato. Deixa a natureza respirar um pouquinho. Porque não é que vai dar errado, é que aparece algum, igual a gente fala nas séries, um plot twist da série. Sim. Entendeu? Tem uma virada ali que você não está contando. E é aquela coisa, né? As pessoas acham assim, o eclipse é 7 horas da manhã, então se eu fizer, sei lá, 3 horas da madrugada, tá tudo bem. Esquece que tem aquele fluxo e refluxo. E mais, e posso piorar a situação. 15 dias antes, 7 e 15 dias depois, o eclipse pega. E 3 meses depois. Fica ele lembra. Os eclipses são em média de 6 em 6 meses. Tá? Então, sim, é algo comum, mas é como eu falei, é uma troca de, sabe, é uma troca da guarda. Espera um pouquinho, respira um pouquinho, vai fazer outra coisa, tal, né? Mas ele reverbera antes e depois. O Cláudio adora. Aqui somos todos sintomáticos de eclipse. Léo, eu vou substituir a palavra destino, porque a gente desmiuçou ela. Quando a gente fala de hipótese na astrologia, o que é concreto e o que é real? Por exemplo, uma pessoa tem um mapa que fala: caraca, você vai ser rico pra caramba com 30, e chega nos 30 e a pessoa não ficou rica. E?
Como que a Qual a gente vai pergunta? separar isso, assim, a hipótese que ela é concreta, ela vai acontecer, ela pode acontecer ou ela não vai acontecer nada? O que que tem nesse entremeio que muda essa história? Ah, ótima pergunta. Tem tanta coisa. Por isso que eu disse, por isso que eu quis exercitar aqui com o pessoal isso. São três pessoas, são três instâncias. O céu é uma, o céu está lá longe. Pense assim, o que está mais próximo da gente? A gente está numa casa, numa família, numa cidade, num país, numa época. Então tem tanta coisa que joga. Essa sua pergunta me fez lembrar uma outra pergunta que às vezes fazem de pessoas que nasceram no mesmo momento, né? E tem esses casos que, não, a astrologia ela não fala que as duas pessoas serão iguais. Não fala, não existe. São duas pessoas diferentes, compartilhando, de repente, até o mesmo mapa. Mas cada uma vai de acordo com o seu contexto genético, biológico, social, econômico, cultural. Então, voltando à sua pergunta, imagina assim, uma pessoa é de uma determinada etnia, que tem regras, que tem tradições e tal. A outra é de uma outra etnia, que foi explorada, escravizada, sacrificada, pembada, um monte de coisa, Sim, entendeu? Mora numa comunidade, mas nasceu com o mesmo mapa do outro, tal. Então, a gente vai ter uma proporcionalidade. De repente, olha, esse mapa tem uma característica de um líder comunitário. Então, aquele que, sabe, teve mais favorecimentos, tal, vai ser, sei lá, um empresário, sei lá, algum tipo de líder. O outro vai ser o líder lá da comunidade dele, lutando por alguma coisa ali daquele contexto. Um vai ser coroado rei, o outro vai ser apelidado de rei. interessante. Entendeu? Então, muita coisa joga. Não é só o céu, né? Você tem a sua genética, você nasceu em país tal, em época tal. Ué, É meio que aquilo entendeu? assim, se tá no teu mapa, quando chegar aos 30, você não vai ganhar na loteria, não é esse contexto, né? Não é exato, exato. Agora, para ser mais alinhado com a sua pergunta, a gente pode entender assim, de novo, né? A questão lá do piloto automático. Né? Você foi atrás, você buscou, né? De novo, quer ver? Vou dar um exemplo dessa pergunta sua aí. É sempre um assunto que eu piso em ovos. Sério. Porque, assim, às vezes, Lu, algumas pessoas vêm e perguntam do sexo feminino, porque, né, eu vou ter filhos, ou eu quero ter filhos, eu vou ter. Aí você vê, às vezes, que aquele mapa ele não é meio moldado, desenhado para aquilo. Então você faz um malabarismo Que é difícil falar também, né? dificílimo. E às vezes, ao contrário, você vê que aquele mapa, meu Deus, se respirar, engravida. Sim, E aí a pessoa vira e fala: odeio criança, não quero criança, quero minha vida, quero curtir. Entendeu? Então, não é o mapa que faz a gente, é o que a gente faz do mapa. Se é que eu posso exato. dizer isso. Isso é muito Entendeu? interessante, né? Que às vezes a pessoa assim, quer ser mãe, mas tem uma dificuldade ali, olha, não posso ser por isso aqui, mas vou fazer uma FIV. Ou a pessoa, olha, não quero ter filho, mas eu tenho muita propensão. Usa camisinha, meu amor. Isso, então, nós temos indicações disso. Você falou quando é FIV, quando é uma coisa programada, pensada, né? O Cláudio deu um outro exemplo aqui. Júpiter na casa
da grana, casa 2, vamos dizer que a casa 2 tem outras casas, tal. Então, às vezes a pessoa nasceu com esse Júpiter na casa 2. Aí, às vezes você vai ter aquele vício de dizer assim, olha, Júpiter na casa 2 vai ganhar muito dinheiro na vida. Não. Assim como o contrário, Saturno na casa 2 não vai passar necessidade. Depende do que você faz. Por exemplo, Júpiter na casa 2 terá oportunidades. Bom. Mas, às vezes, é aquele tipo de cliente que, mas não era isso que eu queria. Mas não era assim. Mas é só isso. Às vezes, o Saturno na 2 não vai ter nenhuma oportunidade. Ele vai construir a oportunidade, porque também, se ele não construir... Beleléu. Então, esse exemplo do... Eu sorri. Esse exemplo do Cláudio é muito bom. É o que acontece. E tem esse povo viciado, sabe? Júpiter na 2 vou ganhar dinheiro. Júpiter na 2 você pode gastar dinheiro. Né? Eu me lembro sempre daquele filme Meu Nome Não é Johnny, né? Como você está planejando ganhar 1 milhão? Não, eu estou planejando gastar 1 milhão. É muito parecido com o que fazem com o signo, né, Léo? Que eles falam assim, olha só, eu sou uma pessoa rancorosa, briguenta, ignorante. Mas é porque meu signo solar é Áries e minha lua é em Escorpião. Pois é. Posso trazer verdades? Gosto. Luciana, pessoal, já existia astrologia antes de signos. Como assim? Não é uma coisa só? Não. Os nossos ancestrais, eles olhavam para o céu 360, céu noturno, 360 graus. Então, eles foram aprendendo a diferenciar quando era planeta e quando era estrela. Não é só porque um pisca e o outro não pisca, mas é porque o planeta, além dele se deslocar de um dia... Então, entenda, né? Foram anos e anos e anos comparando de uma noite para outra, aquela estrela andou mais rápido. E a outra está parada lá há 50 anos. Então, eles foram aprendendo a diferenciar. E eles chamavam de estrelas errantes os planetas. E estrelas fixas, as estrelas. Tá. Esses planetas errantes, como eu falei, eles seguem um circuito, que é o zodíaco, que é eclíptica, né? E aí, por que eu estou falando disso? Calma. Signo. Aí, eles foram entendendo tudo isso sem ter esse pano de fundo. Não tinha decanato no céu, né? Não tinha nem exato, não tinha nem signo. E aí, de novo, o que é signo e o que é outra coisa chamada constelação? Constelação é um agrupamento, aspas, né, de estrelas. É tudo uma questão de perspectiva. Vendo daqui, parece que aquele grupinho anda juntinho, né? Mas está cada uma num lugar diferente. Tá. E aí, o zodíaco, como a gente conhece hoje, 12 signos, tal, ele só foi estruturado, gente, entre 600 e 500 antes de Cristo. A astrologia, ela vai, sei lá, 2000, 2500 antes de Cristo. E antes deles chegarem nesse tabuleiro, né, como se fosse, sabe, nesse lugar aí, eles testaram outros, tipo 10, 16, tal. E alguém usou uma lógica e falou, um circuito, um caminho que parece arredondado, um círculo, 360 graus. Vamos dividir direitinho os espaços aqui, espaços imaginários. Mas esses espaços imaginários, eles têm uma medida, que é o quê? O equinócio. Sim. Então, eu sabia que o equinócio começava quando o Sol cruzava aquele ponto, né?
E aí eu delimitei imaginariamente 12 espaços geométricos. Eles não existem no céu. Eles ganharam os nomes das constelações que de repente estavam ali e não estão mais. Detalhe O que não quer importantíssimo. Exato, mas o que não quer dizer que mudei de signo. Não, signo é signo, constelação é constelação. Ninguém muda de signo. Signo é uma estrutura de 12 figuras. Acabou. Ah, mas apareceu um signo. Não apareceu um signo. É uma constelação que ficou mais visível. Por exemplo, tem constelações, Luciana, que se a brincadeira começasse hoje, elas não apareceriam no zodíaco. Verdade. Tá? Eu não vou ficar citando aqui, porque senão alguém vai ouvir errado e vai falar, então não tem mais tal signo, tem outro. Não, não é isso. Agora só de tal São signo. 12. Signo é 12. São 12 signos. Acabou o assunto. Mas as constelações, gente, tem por volta de acho que 88 para mais constelações, né? E os nossos signos receberam os nomes das constelações que lá na época estavam mais alinhadas. Isso foi obra do Hiparco, por volta de 100 a.C. Tá? Ele que falou assim, olha, gente, se a gente continuar nessa medida aqui, vai dar errado. Então o calendário não vai funcionar, os ciclos, né? De repente, sabe, a data do equinócio vai ficar móvel para Sim, sim. sempre. Então, não. Então, o zodíaco, ele é estruturado, ele é a estrutura do que a gente chama de zodíaco tropical, astrologia tropical, que mede isso, a mudança das estações, né? Quando o Sol cruza ali o Equador, quando o Sol alinha ao Trópico de Câncer, quando ele cruza o Equador de novo, quando ele se alinha com o Trópico de Capricórnio, que é o que está indo fazer agora. Né? A gente, aqui no Brasil, hemisfério sul, o Sol vai se alinhar com o Trópico de Capricórnio, ou seja, é a marca do nosso solstício de verão, solstício de inverno lá para a galera do hemisfério norte. Mas, enfim, Perfeito. e aí, voltando à pergunta, signo é uma ideia sempre perfeita, é um pano de fundo. A gente pode falar de defeitos em astrologia, mas quem dá defeito é astro, é planeta. Excelente. Imagina signo é uma roupinha só que o planeta está vestindo. É um Às vezes a detalhe. roupa é um detalhe, é um perfume. Às vezes a roupa cai bem, às vezes a roupa não cai bem, às vezes a roupa está na medida certa, às vezes não. Então, o signo ele não se sobrepõe ao planeta. O Que legal. planeta muda o signo. Não é o signo que muda o planeta. Né? Por exemplo, você tem um planeta Marte, que é um planeta de ação, de iniciativa, de autoafirmação, de combate. O combate nos 12 signos. Ele vai refletir Tem, nos demais. tem um pessoal que diz assim, eu sou bonzinho porque meu Marte está em tal lugar que não briga. Marte sempre vai ser a nossa forma de lutar pela sobrevivência. E aí eu estou falando bonito. Pode ser a sua forma de causar, de brigar, de... E aí ele vai uma roupa mais disfarçada, uma roupa mais direta e reta, enfim. Mas não é o signo que muda Marte. Agora, não consigo agir, sou covarde, tenho medo, não arranco nada na vida. Aí é um Marte com problema com algum outro astro. Tudo astrológico, perfeito. Léo, quando a gente fala aqui de lidar com os aspectos negativos, as pessoas têm muito terror quando se deparam com algum aspecto que não está legal, uma oposição, uma quadratura, coisas do gênero. Quais práticas podem aliviar essa tensão?
Eu sou muito fã da psicoterapia, né? Então, assim, para mim é psicoterapia, análise, psicoterapia, né? A astrologia, ela não é sozinha, é a ferramenta dessa identificação, mas ela não é, vamos dizer ali, um espaço terapêutico. Você pode ter um astrólogo que é também terapeuta, ou ao contrário, um terapeuta que é também um astrólogo. Mas ser astrólogo não obriga ninguém a ser terapeuta. Né? Perfeito. Então, eu diria isso. Eu acho que pela consulta, o astrólogo ele pode provocar, ele pode propor. Eu falei uma saída, mas eu poderia falar também assim, olha mais para isso, tenta mais isso, pensa melhor nisso. Porque assim, uma consulta, na verdade, ela é muito o que chamam, né, de brainstorming. Ela é sabe, um jorrar de ideias, tudo em 2 horas, sei lá, né? Às vezes é muita coisa, a pessoa sai com um cabeção. Verdade. E por isso que a gente grava, tal, até, né? Então, o que eu digo é, o astrólogo ele pode sugerir, mas eu acho que o trabalho mesmo de buscar, de exercitar, é de cada um. Às vezes, né, o astrólogo vai falar, olha mais para o físico, então você vai buscar o quê? Uma academia, uma atividade que você goste. Olha, eu tenho medo de viver, de respirar. Então, vai lá, psicoterapia, vai tentar entender isso daí e tal. É isso. Caminhos. Léo, como É. diferenciar o que é um aspecto desafiador e daquilo que a pessoa delega na astrologia? Por exemplo, igual o exemplo que eu citei ele de Áries, eu faço tal coisa porque o meu signo é tal. Isso é super fácil. Tem vezes que sim, tem vezes que você vê que, assim, olha, como você deu exemplo lá, eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa, tal. Aí você vê lá, às vezes, né, um Marte mais Plutão também, tal, né? Você identifica. Agora, tem vezes que, de novo, você vê a pessoa lá com um aspecto tenso, mudando um pouco, vai, o Marte com Urano, que é muito individualista, que vira a mesa, que tem os seus repentes e tal. Aí a pessoa, porque mimimi, porque mimimi, porque eu sou boa, são os outros que você fala. Eu falo sempre, eu falo, não, não é isso que sua carta diz. Não, isso não tem no seu mapa, não, desculpa, isso deve ser seu. É meio que aquela coisa assim, é só uma praga na vida de todo mundo porque eu sou de câncer. Tipo, não é só isso. Ou ao contrário, né? Eu sou bonzinho porque eu sou X. Tá. Entendeu? Meio que dá um. Fique atento no seu comportamentinho, né? E tem também, Lu, eu já aprendi a identificar, tá? Gente que não vem para escutar coisa pesada. Às vezes a pessoa, Lu, ela só quer saber se ela vai trocar de carro. Nunca me esqueci dessa pergunta. Se a chefe gosta dela. Às vezes a pessoa só quer saber disso. Ela não quer que Não quer o você traga. confronto, né? Eu nunca me esqueço de uma moça tal. Ela queria. E realmente ela tinha uma questão lá no mapa dela, uma Vênus muito forte, só que tinha um resto no mapa também importante, também bem diferente daquela Vênus. Mas ela era boa, ela era simpática, ela era aquela que. Por que você está falando de problema? Né? Entendeu? Então eu aprendi a identificar que tem gente que não vem para essa pegada. Legal. E tá tudo bem.
Dá aquele equilibrado e foi, né? É, exato. Léo, questões negativas de vidas passadas podem se manifestar no mapa? Polêmico assunto, sabe por quê, Lu? Eu prefiro colocar assim, primeiro, se você acredita em vidas passadas ou não, É. né? Então, eu não costumo falar nesses termos porque eu não quero esbarrar em nenhum tabu ou crença ou ao contrário, provocar às vezes sabe, meu Deus, vida, aí que fica impotente mesmo, porque foi lá no passado, então não tem como mudar mais, sabe, essas Sim. coisas. Então, assim, eu não entro nesse tema com esses termos. Eu Tá. prefiro falar de repetições, eu prefiro falar, né, às vezes de alguma coisa que parece que tem um dedo mais do destino, né? E aí, qual é formula de novo a pergunta, por favor, desculpa. Se questões negativas de vidas passadas podem ser manifestas no mapa. Eu acho que sejam vidas passadas ou às vezes heranças familiares. Eu não sei o quanto isso é a mesma coisa, mas enfim, sejam vidas passadas para quem acredita em vidas passadas, sejam heranças familiares, atavismos, enfim, repetições, ou simplesmente inconsciente predominando, você não questiona nada. Sim, dá para você ver, dá para você ver, né? Mas eu deixo isso muito livre, sabe? Para que não. Cortou, voltou. Vai mais ali naquela repetição de padrão e tá ok. Isso, e eu acho que cortou, né? Um pouquinho. Cortou e voltou. Tá. Então, às vezes você abre uma portinha que atender é muito não é delicado, é uma responsabilidade, né? Então, Sim. assim, a pessoa veio em equilíbrio, você entrega, você a entrega de volta em equilíbrio, né? É. O astrólogo ele não tem a função de desequilibrar ninguém. E tem Então, coisa que nem vale a pena. exato, exato. Então, às vezes, eu não entro nesse assunto, não. Agora, sem fugir, né? Quando a pessoa acredita, eu também deixo assim, olha, de acordo com essa teoria astrológica, em nenhum momento eu me posiciono, porque não sou eu que tenho que me posicionar, eu não tenho que acreditar em nada, tá? A crença é sua, né? Só para você entender o que eu estou falando, eu já atendi muito evangélico, atendo muito evangélico. Também, isso é babado. Então assim, e eu achei, tem uma que é muito bonitinha, que eu me lembro, que ela simplesmente ela falou, mas isso daqui tudo está na Bíblia, Deus colocou os astros, as estrelas, ela recitou para mim lá o Gênesis e não sei o quê, e falou, então isso daqui para mim não é nada ruim, eu sei o que eu estou fazendo, mas aí eu também não vou chegar para ela e falar, olha, vida passada. Sim, vai ser um choque, um colapso. E não é não é. Eu acho assim, Lu, existe para quem acredita, não existe para quem não acredita. Então Exato. tudo bem. E a gente entra no outro ponto importante, né, Léo? Que todo mundo quer ser assim, nas vidas passadas, lá eu era uma rainha. Ninguém quer ser, sei lá, a que morava na rua. Então, é, é. Entendeu? Mas eu acho que na ideia da sua pergunta, sim, a gente vê coisas do passado influenciando no presente. Esse Legal. passado, para quem acredita, pode ser uma coisa, para quem não acredita, pode ser familiar. Vai Herança falar, familiar, né? exato. Léo, agora entrando no quinto e polêmico tema, o que esperar da nova era de Aquário, tão falada? Quando ela acontece, o que ela promete trazer? Vamos lá, polêmica essa, sabe por quê? Você falou uma coisa agora legal. Tão falada. Sabe desde quando ela é tão falada? Só do. Não! Só do século XX, nesses termos, né? Como ficou divulgado, só no século XX. Tá?
Sim, eu até meio que contei a história antes. Desde o Hiparco, que falou, olha, tem um movimento que a Terra faz e provoca uma precessão. Precessão é um recuozinho, né? Vai recuando, né? E nesse recuo, eu estou vendo aqui uma estrela que daqui a 72 anos não vai estar mais lá. E, enfim, esse recuo é a cada 72 anos anda um grauzinho para trás. Então, para as pessoas entenderem. Então, isso o Hiparco já tinha falado 100 antes de Cristo, todo mundo adotou, entendeu, tal. Agora, essa ideia cinematográfica de Era de Aquários é século XX, tá? Então é importante a gente falar disso. Essa questão das eras, Lu, pode ser interessante quando a gente estuda em retrospectiva. Mas ela não tem esse peso, essa força, dessa maneira, que vai, de repente, tudo mudar. Mas existem outras coisas mais importantes que é necessário falar. Então, só para completar. Era de Aquário, tal. Eu até fiz o cálculo aqui para não esquecer, porque às vezes o número me foge. Cada era dura 2.160 anos. Então, se a gente, teoricamente, os astrônomos, eles divergem, né? Se a gente, teoricamente, entrou no ano zero ou no ano, sei lá, por ali, ainda falta, se a gente está em 2025, né? Ainda falta muito tempo. Imagina, 2.160 anos, né? Seria lá Então, por... Exato, é tempo, né? As 12 eras completas a precessão dura 25.920 anos. É muita coisa. Então, vamos lá. Era de Aquário, a gente não vai se preocupar com isso, não. Esse não é o tema. Mas existe um outro tema muito mais importante, que também é visto desde a antiguidade. O ciclo de dois astros, de dois planetas, Júpiter e Saturno, os ciclos deles, entre eles, né? Que a gente chama de ciclo sinódico, no caso. Enfim, Júpiter e Saturno, Luciana, pessoal, eles se encontram no céu a cada 20 anos. Tá? E descobriram que a cada 20 anos eles vão se encontrando em signos de um mesmo elemento. Esses encontros, eles ocorrem 10 vezes num mesmo elemento. Então, imagina, 10 vezes 20, 200. Né? Então, eles vão se encontrando durante 200 anos, ou só no elemento fogo, ou só no elemento ar, ou só no elemento terra, ou só no elemento água. Né? E aí, né, fogo, signos de Áries, Leão, Sagitário, terra, Touro, Virgem, Capricórnio, ar, Gêmeos, Libra, Câncer e água, Gêmeos, Libra, Aquário e água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, eles vão repetindo. E esses 200 anos ficam marcados por uma característica. Pausa. De 2020 para 2021, eles encerraram 200 anos de ciclo deles no elemento Terra. Você faz as contas, 200 anos antes, foi quando teve a Revolução Industrial e quando surge, né, quando vem a ideia mais forte ainda do capitalismo. E aí eu estou falando de astrologia, que foi como a sociedade se desenvolveu de forma pragmática, técnica, terrena, material, o capital, o excedente do capital, o comprar, o economizar, o gastar, o ganhar, o perder. São as estruturas da sociedade. Só que eles mudaram em 2020. Eles começaram
um novo ciclo no elemento ar. E justamente eles começaram esse novo ciclo no signo de Aquário. Aí sim a gente pode começar a falar de Aquário. O elemento ar, Luciana, ele é um elemento ligado à educação, à ciência, à cultura, às ideias e às relações sociais. Perfeito. E aí, o que é importante a gente entender? Só está começando. Foi em 2020, essa a gente chama de grande mutação. Então, imagina que vai até, né, mais 200 anos. Tá? Então, não é que acontece um milagre. Não. A gente precisa passar pela decadência para reconstruir. Ou seja, hoje se fala muito do quê? Do distanciamento, da dificuldade das relações. Eu olho só para o celular, eu não olho para o outro, né? Eu não me relaciono, eu não troco, as relações são líquidas, tá tudo lá no aplicativo, arrasta para cima, aquela pessoa não existe mais, né? Isso precisa acontecer para isso se desgastar, para a gente entender a vida de uma outra forma, valorizando a ciência, o estudo, a troca das relações, a comunicação. Para você entender, num outro período, Lu, que isso aconteceu, deles fazerem um ciclo no elemento ar, foi no Iluminismo. Então, a gente está começando, sim, uma nova etapa, mas tem 200 anos para isso se estruturar. Assim como a etapa material dos signos de terra se estruturou, né? É consumir, é comprar, é produzir dinheiro, é fazer o dinheiro trabalhar para mim, aquelas... Sim, sim. Tudo que é, o dinheiro em si, você vê que o dinheiro já sumiu, a nota, a moeda, né? Já Diluindo foi... a matéria, né? Exato, entendeu? Então a gente está começando agora isso. Então, gente, mais importante do que The Age of Aquarius é o grande ciclo no elemento ar, do Júpiter e de Saturno, né? E esse ciclo está se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo, e está se desenvolvendo de uma forma interessante agora nesses próximos anos, até 2028. A gente tem os astros mais lentos no céu, todos em harmonia, até 2028. Então, relaxa. Dos dois, um. As coisas vão melhorando ou vão nascendo pessoas que vão melhorar as coisas depois e tá tudo certo. Outra coisa. O que esperar assim, de questões sociais e psíquicas nesse aspecto em desenvolvimento? Então, exatamente, Lu. De alguma forma, nós vamos começar a viver uma resposta contrária, que é o quê? O olhar para o outro, o retomar as relações, o refazer as relações, o resgatar as relações, né? E a gente vê muito isso, gerações que estão se perdendo atrás de uma máquina, atrás de um jogo, atrás de, né, uma coisa assim. Então, infelizmente, a gente precisa desses sacrifícios para, como você perguntou, refazer isso daí, largar o celular, usar o celular só, né? Entender quem é que controla quem. É o Exato. algoritmo que me controla ou sou eu que desligo? E vai viver a vida humana, né? Exato. Né? Você lembra, você é da época da MTV? Sim, eu peguei um pouquinho ali. Um Tô com pouquinho. 35, foi bem pouquinho. Tinha uma propaganda na MTV que falava desliga a TV e vá ler um livro. E eu acho que é isso, entendeu? A gente tem, nascendo aos poucos, tal, timidamente, clubes do livro, Sim, sabe? Então, a gente vai para esse caminho. Tenha certeza legal. disso. Mas não estou vendendo aqui que a gente vai... Iluminar, né? Não tem um novo Eon em andamento ainda. Exato. E outra coisa, e não é nenhum milagre, nem nenhum avatar vai descer do céu. Né? Não é isso, não é sobre isso. Tá? É trabalho, é vida, é entender que a gente está num período de mudanças e que sim, esse ciclo começou agora na grande conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, no 0 grau de Aquário,
né? E depois Plutão entrou em Aquário também. Plutão, só para vocês terem um entendimento, ele tanto pode, primeiro, evidenciar o lado feio, ou seja, vou polemizar, não é sobre direita ou esquerda, pessoal, é sobre Big Tech, é sobre o dono, os donos das informações. Plutão em Aquário. Ele está pouco se danando se é A ou se é B. Vai acontecer, É né? que ele controla a informação. Então, o Plutão em Aquário, que está começando a passagem dele desde 2023, ele vai primeiro mostrar o que precisa ser limpo, expurgado, para daí reformar. Imagina que a passagem de Plutão por Aquário dura 19, 20 anos. Ele começou em 2023, então tem até 2043 para... Tem chão para rolar. Tem chão para rolar. Léo, a gente pode esperar, assim, impactos na ciência e na espiritualidade? Na ciência, principalmente, né? E talvez uma reformulação do conceito de ciência, porque a gente ainda tem um conceito de ciência cartesiano, tal, ou entender, ou esclarecer melhor na cabeça das pessoas a diferença de ciência, saber, conhecimento, tal, né, a métrica das coisas, se é que tem, né? Então, sim, sim, sim. Eu acho que espiritualidade também, eu acho que um pouco ainda ainda com esse ranço meio desesperado de que eu preciso me salvar, ou que eu vou me ligar ainda num Deus que me faz prosperar. Sim, eu quero ir pro céu, por favor. Mas aí, né, aí você vê aqueles depoimentos, eu quero ir para o céu, por favor, mas eu quero ter 15 carros, eu quero... Ter uma né? fazendinha com bastante gado. Então é importante a gente entender isso. Esse tal de Deus, que a gente talvez não pode chamar de espiritualidade, ele é um Deus criado no momento, né, da terra, do capital, de tudo isso. Então, talvez, Lu, essa ideia agora seja uma ideia mais humanizada, mais social, mais do outro. Também corremos o risco de uma ideia de às vezes a gente achar que tem um Deus ali na inteligência artificial. Já li sobre isso, fiquei incrédula. Então, é absurdo. As pessoas acham que tem alguém ali que não é dessa terra e que responde a tudo. Gente, Sim. eu vou falar, e não é porque eu trabalho com astrologia, que eu sou astrólogo, mas não calcula mapa certo. Então, você vai fazer uma pergunta de astrologia, seja para... Eu não vou citar nomes aqui, mas seja para um, para outro, eles não acertam. Acertam no sentido, o cálculo. Uhum. Né? Então, imagina, tarô e etc e tal. Eu já ouvi cada absurdo. Hoje eu Então, li um terrível. Que fulaninho que tá numa cadeira tal, 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 vai acontecer uma tragédia. Eu falei, gente, tipo, tem certeza? é, é, é isso, sabe, Lu? Então, eu acho que para a espiritualidade também, eu acho que sempre termina confluindo para isso, né? Verdade. Mas, assim, eu acho que a gente ainda passa um pouquinho, principalmente no ano que vem, devido à conjunção que vai ter, né? Um dos aspectos mais importantes, se não mais, do ano que vem, que é a conjunção de Saturno com Netuno. E Saturno com Netuno, gente, às vezes bate aquela falta de crença, bate aquela incredulidade, aquele ceticismo. É bom para você questionar as suas crenças, é muito bom, mas às vezes dá a melancolia, sabe? Aquela coisa assim, sem esperança. Mas a coisa se reformula. Mas, de novo,
é tudo para você, para humanizar mais, para puxar mais para o social, para a troca, para o igual, né? Equalizar. Não essa coisa vertical, sabe? De, sei lá, líderes, sem citar Uhum. os específicos, mas líderes que mandam e seguidores. Não. Léo, estamos caminhando para a última questão. Qual o conselho que você dá para as pessoas se desenvolverem a nível consciencial, aproveitando essa mudança? Au. Olha, eu vou dar um conselho. E não, não foi bem um conselho, tá? Mas eu me lembro disso. Foi uma professora. Hoje em dia fala ensino médio, né? Na minha época era colegial. É. Ela falava assim: desconfiem dos textos. Ela é professora de português, redação, essas coisas. E eu trago isso para mim, desconfie, mas não no sentido de paranoia, não é isso. Mas por que que eu estou lendo isso? Quem, sabe, o que está por trás disso? O que que se ganha com isso? Então, na verdade, meu conselho é questionem, estudem. Mas quando eu falo estudo, é necessário escola, é necessário professor, é necessário ser aluno para você ser alguém, Exato. tá? É, vou ser talvez eu seja indelicado. Você iria num médico que se intitula autodidata, Exato. Eu amo esse ponto. né? Então, assim, não, você não iria, né? Você iria a um advogado autodidata, talvez ele nem tenha a possibilidade de fazer a prova da instituição para ganhar o título. Então, puxando a brasa para minha sardinha, não me venham com a história de que eu sou autodidata ainda. Vão estudar, tem tanta escola, tem tanto profissional, tem tanta gente que estudou, tal. Comparem, questionem, experimentem, não tenham preconceitos, né? Abre a mente. Léo, aproveitando a deixa, eu gostaria de encerrar, mas eu gostaria de que você falasse sobre os seus cursos. Opa, legal. Grato. Então, grato pelo convite. Primeiro Ah, eu isso. amei. Para mim é uma honra que você é top one astrologia. Foi muito agradável, tá? Muito obrigado por lembrarem de mim. Ah, sempre. Eu dou curso de formação, formação assim, alfabetização do zero mesmo, e interpretação e previsões. Não está ainda marcado, mas terá no que vem, sim, depois do carnaval, óbvio, né? Então, começa cursos ano que vem. Vai ter algum curso de férias, eu anuncio nas minhas redes sociais sempre, tá? Alguma coisa para quem já é, né, astrólogo, quem já estudou, tal, entendeu? Agora, formação do zero é a partir de março, se eu não estou enganado, né? Eu dou aulas, então quem quiser só me procurar no Instagram, e aí eu dou as informações. Léo, para quando você tem agenda de mapa? Que a galera sempre vai vir perguntar e eu preciso informar. Quando você tem agenda para fazer mapas? Então, a live vai ficar gravada. Vai. Tá, então assim, gente, hoje é 27 de novembro, né? Então, eu estou fechando já a agenda do ano, tá? Então, assim, de repente já ainda tem alguns horários ainda esse ano, dezembro e tal. Mas aí tem a pausa para as festas e retomo sempre depois do dia 6, que é o dia do astrólogo, Legal. tá? Então, assim, ainda tem agenda agora para dezembro. Então, gente, ó, corre, tá? Que depois que esgotar, só ano que vem.
Léo, muito obrigada pela sua presença, pela sua palestra. Graças ao Cláudio dos Infernos aí, ó, você vai lembrar disso. E do Cleiton, eu pude conhecer você e seu trabalho, que eu admiro muito. O Cleiton é meu filho querido. E, e o Cláudio, imagine, Cláudio, amor, amor. Obrigado, também adorei te conhecer. Tamo Tá? junto, Léo. Gente, gratidão quem ficou na live, tá? A live vai ficar gravada, vai estar lá no perfil. Muito grato. Beijo, Léo. Bom final Beijão. de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.